Boa noite a todas. Eu estou aqui muito feliz de participar dessa iniciativa, coordenada pela professora Rita, de uma maneira muito interessante, e também essa presença, essa importância do site das mulheres, da Rede das Mulheres Filósofas, que tem auxiliado a divulgar, não é, muito dessa teoria que é pouco conhecida. E a minha função aqui hoje é apresentar esse tema da estética feminista. Vocês já estão vendo aqui uma foto, né, bastante provocativa, que é da Sarah Lucas, e é um autorretrato com ovos fritos. Eu não vou comentar, porque a gente tem pouco tempo para muita teoria, mas eu queria que vocês guardassem essa imagem para quando, numa pausa, né, que faremos, eu comente uma ideia de gaiola dourada da Wollstonecraft, que vai sair um pouquinho daquilo que seria a apresentação central, né, mas que é interessante como inspiração para vocês pensarem, tá? Bom, então, a estrutura da apresentação é baseada em dois pontos, né? O primeiro, que vai lidar com os pressupostos centrais do que eu estou chamando de estética feminista, o que, em primeiro lugar, né, faz uma crítica ao valor da arte como atemporal e duradouro, e, em segundo, uma crítica à pretensão de universalidade do juízo estético. Então, esse primeiro momento, né, eu vou seguir um livro sobre o qual eu vou falar em seguida, para que a gente não se perca numa longa história, né, que reúne estética e filosofia da arte, que tem início lá na antiguidade, com Platão, se não antes. Aí, a minha proposta é fazer uma pausa com algumas citações da Wollstonecraft, e a segunda parte eu vou fazer a leitura de extratos de obras que exemplificam os pressupostos, né, citados, sendo a primeira O Olhar Opositivo, Espectadoras Negras, que é um ensaio da Bell Hooks. O segundo, extratos de um livro que se chama Promessa Cultural do Estético, da Monique Roelofs, que reúne gênero, raça e cultura. E, por último, eu vou fazer uma indicação, né, uma nota sobre a produção audiovisual indígena no Brasil, pelo filme As Hiper Mulheres. Bom, eu vou seguindo o texto. Por estética, o que é que se entende, né? A gente sabe que é uma disciplina que se formou apenas no século XVIII, embora questões sobre o belo e outras categorias, bem como a reflexão sobre as artes e seus objetos, tenha sempre existido, seja na filosofia antiga e medieval, em diferentes áreas do conhecimento, na educação, nos hábitos e costumes. Dentro da tradição que se criou, principalmente nos 2 últimos séculos e no início agora do nosso, é possível perceber alianças de discussão com a epistemologia, a antropologia e a política. Haveria, nesse sentido, um aspecto mais sensível do que teórico quando falamos em estética? Eu digo isso, faço aqui um parênteses, né, porque eu sou professora de estética há muitos anos, e sempre que eu me refiro entre pares, né, ao assunto, eu escuto, sim, o conhecimento do sensível, né? No entanto, eu diria que é mais do que isso, né? Quando pensamos que lá na antiguidade, por exemplo, né, a estética, e é o próximo parágrafo, ela é constituída como aquele transitar daimônico de Platão que caracteriza a própria filosofia no diálogo banquete, né, segundo Platão. Diálogo que se vale da categoria do belo, da beleza, para explicar a ascese dialética do sensível ao inteligível, da beleza de um corpo, a beleza dos corpos, até alcançar a própria ideia desencarnada de beleza. No entanto, se na contramão a ideia participa no sensível, né, sua visão, da mais turva à mais precisa,
impulsiona o próprio movimento do conhecer. Sobre estética feminista, eu diria que no Brasil ainda não há uma estética feminista configurada na filosofia, nos departamentos de filosofia, embora existam discussões. Essa vertente do pensamento foi bem caracterizada na filosofia anglo-saxã, inspirada na filosofia francesa, em particular por ideias que provêm de Foucault e de Derrida na década de 60 do século passado. As duas autoras que eu vou citar, a Peggy Brand e a Caroline Kosmeyer, elas organizaram um livro, né, que se chama Feminismo e Tradição na Estética, e justamente porque notavam que isso também ocorria nas instituições norte-americanas, né, e se dedicaram em primeiro lugar, organizar uma revista, que é da Sociedade Americana de Estética, né, em 1990, e mais tarde, na edição desse livro, que é uma referência para quem estuda estética feminista. Quem faz a apresentação do livro é o Arthur Danto, e ele diz o seguinte, após, né, uma reflexão sobre o feminismo na academia. A estética é uma boa área na qual se pode aprofundar as considerações feministas, em parte porque filósofos se dirigem aos objetos textuais que são referenciados pelas teorias, mas também porque obras de arte possuem uma complexidade filosófica que, ao habitar sua análise, podem servir como modelos de análise para um complexo maior de vidas vividas, questões de valor, de subjetividade, de conteúdo, significação e de corporificação que ressoam através dos domínios da reflexão filosófica. Então, 1990 marca essa compilação de textos, né, e também marca dentro da academia, dentro da estética filosófica, né, a vinculação com o feminismo. É claro que outros estudos relacionados ao feminismo nas artes, história e crítica de arte, literatura, teoria literária, em estudos midiáticos e áreas afins, existiam antes dessa data, né? Mas especificamente a ênfase em estética filosófica não havia. Havia também um forte interesse na perspectiva investigadora das feministas de estudarem ou concentrarem seus estudos em ética e epistemologia. Bom, eu vou citar rapidamente, né, como é que essa discussão se dá aqui no Brasil por meio dos grupos dos quais eu participo, que são a GT de Estética da ANPOF e a Associação Brasileira de Estética, a ABRE. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, assim, se situarem, o GT de Estética da ANPOF conta com 18 participantes no núcleo de sustentação e a mesma soma na lista de integrantes. Então, dos 18 participantes do núcleo de sustentação, 13 são homens, contando apenas com 5 pesquisadores. Dos 18 participantes integrantes, 12 são pesquisadoras e 6, pois pesquisadores homens, e 6 são pesquisadoras mulheres. Do total de 36, portanto, são apenas 11 mulheres pesquisadoras. A ABRE, que foi fundada em 1989 no Brasil, ligada à Associação Internacional de Estética, ela está sediada em Minas Gerais desde 2006 até hoje, 14 anos. E de todos os eventos realizados a cada 2 anos, apenas o último, salvo engano, continha um painel temático dedicado à estética feminista, intitulado O Feminino e o Feminismo. E havia uma comunicação que abordava o feminismo decolonial, da Raquel Cecília de Oliveira. Né? Num evento anterior, eu abordei a questão do sublime, revisitado sob perspectivas feministas. Então, a pesquisa na área de estética feminista na filosofia, nos departamentos de filosofia, é, portanto, mínima no Brasil, o que nos obriga a lidar com referências que muitas vezes revêem criticamente o cânone e outras vezes elaboram conceitos novos. Então, essa apresentação, ela tem por objetivo relacionar a revisão crítica e alguns conceitos novos que ampliam o escopo da área da estética na intersecção com questões de gênero e de raça. A estética, como
disciplina, embora tenha ganho especificidade, autonomia, mantém uma característica interdisciplinar, que é interessante, né, com forte relação, como já apontado, com a epistemologia, antropologia, política, algo que se encontra na origem das discussões modernas sobre a subjetividade. Importante notar que a distinção entre estética e filosofia da arte, tendo em vista o caráter fundante das discussões em torno do que se constitui como juízo de gosto na modernidade, né, é um ponto, para completar a frase, de interesse nessa publicação que eu passo agora a comentar alguns trechos. Em primeiro lugar, os pressupostos, né? Então, estética, filosofia da arte, percepção, arte e cultura. Seguindo a preocupação que orientou a organização do livro sobre feminismo e tradição na estética, repetimos suas questões iniciais que nos serão muito úteis por abreviarem a distinção entre estética e filosofia da arte. Em primeiro lugar, é preciso indagar novamente. Que estruturas culturais e intelectuais informam nosso pensamento sobre percepção, beleza, arte e cultura? E, em segundo lugar, como isso influenciou e foi perpetuado pela escrita acadêmica em estética e filosofia da arte? Bom, a começar por estética, as autoras entendem que é essa área de estudo, mais recente do que as teorias da arte, tendo se desenvolvido na teoria europeia moderna. Pertence às teorias da percepção. É bom sempre lembrar, fazer aqui um parênteses, que aesthesis, a palavra grega, não é traduzida por percepção sensorial ou percepção, o que, o que é bastante distinto da ideia que no dia a dia, né, nós temos da palavra quando ela se reúne simplesmente a forma dela, né? Então, não se trata da forma dela, mas da percepção que se tem dela. Então, o belo não está na forma, nas coisas, mas naquele que percebe o objeto como belo. Então, é dessa forma que as autoras consideram ser estética como parte das teorias da percepção, que se interessam por descobrir a natureza da apreensão da beleza e outras qualidades perceptivas de valor intrínseco. Os objetos da percepção estética podem ou não ser obras de arte. Isso é muito importante notar, né, no século XVIII, nesse início da configuração da estética como disciplina autônoma dentro da filosofia. Então, como pensavam os filósofos do século XVIII, cujo interesse fundador é acreditado à geração da disciplina moderna, observavam que a natureza e a matemática poderiam fornecer exemplos de objetos estéticos, assim como a arte, né? O principal objetivo da teoria estética clássica seria, então, de investigar as bases do gosto compartilhado, né, intersubjetivo, e a percepção de valor. E por filosofia da arte, né, segundo sempre as autoras, como muitas outras áreas da filosofia, existiria desde Platão. E ela se preocupa com a natureza da criatividade dos objetos de arte, seu valor e papel social e seu poder de formar caráter e transmitir conhecimento. Se a beleza ou outras qualidades estéticas são considerados os valores que presidem a arte, as teorias da beleza se tornam parte da filosofia da arte. Uma possível confluência entre estética e filosofia da arte ocorreria de maneira mais ou menos equilibrada quando a arte se torna o objeto principal de comparação na determinação do juízo de gosto ou juízo estético. Outro entendimento importante se ter é o uso da palavra tradição, né, pelas autoras, porque desde o início algo plural, né? Dizem elas, a maior continuidade teórica da tradição ocidental em estética só se estende desde o século XVIII, embora as raízes das ideias modernas sejam profundas e tenham paralelos desde a antiguidade clássica.
qualquer tradição que traça suas raízes desde Platão, conterá uma variedade considerável, sem mencionar a contrariedade. O conceito de arte não tem sido estável. De fato, a própria ideia de arte é em si um produto da história intelectual europeia moderna. Mas mesmo afastando a história mais antiga da filosofia da arte, tem havido tantas variedades de teoria nos últimos 100 anos que mesmo as tradições modernas contêm teorias da arte e do valor estético que são irreconciliáveis. Né? Nossa, aqui tem uma longa citação, não é? Que é muito importante porque mostra como é feita, não é? A revisão crítica dessa tradição, como mostrado, né, de origem ocidental europeia, né, e se há um elemento comum nessa variedade de teorias fundadas desde esse período. Então, dizem elas, em primeiro lugar, raramente se questiona o valor da arte raramente se questiona que o valor da arte transcende as diferenças culturais e de que é uma fonte de valor atemporal e duradouro. Esse ideal está por trás de muitos estabelecimentos culturais populares, como a noção de que os museus e bibliotecas são importantes instituições públicas que guardam a cultura do passado para gerações presentes e futuras. Eles subentendem os apelos ao valor da educação liberal nas humanidades. E declarações que manifestam esse valor estão presentes em teorias que são vastamente diferentes. Dificilmente se poderia encontrar sensibilidades filosóficas mais divergentes do que as de David Hume e Heidegger. Mas Hume observa que o mesmo Homero, citação, apreciado em Atenas e Roma há 2000 anos, ainda é admirado em Paris e em Londres. Todas as mudanças de clima, governo, religião e linguagem não foram capazes de obscurecer sua glória. É claro que as autoras aqui, parênteses, retiram do famoso ensaio do padrão do gosto, né, uma das partes, né, nas quais o Hume, que não está exatamente procurando determinar um padrão, mas mostrar a possibilidade de existir ou não, encontra aqui uma medida, né, que de novo, né, se relaciona a esse valor atemporal e duradouro das obras de arte. Então, Homero nunca teria sido esquecido ou não teria sido apreciado em todas as épocas desde a antiguidade. Continuando, Heidegger acredita a atemporalidade da grande obra de arte, né, no vislumbre da verdade. Qualquer objeto criado de tal caráter deve ser o produto de uma sensibilidade incomum, e, portanto, o artista que é capaz de nos fornecer arte é frequentemente conhecido como genius. Então, aqui temos aquela palavra, né, que quem estuda estética necessariamente deve, né, estudar, e é a categoria do gênio. Então, Kant chamou de gênio, por exemplo, o talento que dá da regra à arte. Schopenhauer coloca a arte e o artista em termos totalmente reverentes quando afirma que a arte é obra de gênio e, citação, repete as ideias eternas aprendidas pela pura contemplação, o elemento permanente e essencial em todos os fenômenos do mundo. Então, do que divergem as teorias feministas? Citação. De novo, o fato de os teóricos que diferem em tantos pontos, né, como Heidegger, Hume, etc., concordarem com o valor universal da arte, indica a profundidade dessa presunção sobre a natureza e o caráter da arte. É claro que um vasto leque de pensadores deve acreditar à arte uma importância duradoura, o que não surpreende e não é particularmente sinistro. No entanto, as ideias colaterais invocadas para explicar o valor atemporal da arte são aquelas que foram alvo de fortes críticas das feministas. As breves citações acima indicam, por exemplo, que o valor
da arte está vinculado à mente especial dos artistas e, portanto, essas teorias dão origem a uma imagem do gênio artístico, uma figura profundamente influenciada por características masculinas, tanto histórica quanto conceitualmente. Então, é contra essa ideia de universalidade do juízo estético, que na verdade é uma indicação, né, uma parcela, ao menos, de universalidade, de subjetividade e genderificação da categoria de gênio, que elas se colocam, né, as autoras, nesse prefácio, e eu cito, por universal, afirma-se que a arte e o valor estético possuem, pelo menos idealmente, o mesmo valor para todos, que unem as pessoas na experiência. Essas duas teses amplas foram desafiadas repentinamente na parte final do século passado, tanto por feministas e pós-modernistas, quanto antes por seguidores de Wittgenstein. O desafio do pós-modernismo é especialmente agudo na questão da universalidade da apreciação estética. Questiona a noção de subjetividade comum e, portanto, mina o que há de mais forte nas teorias que delimitam uma área distinta da consciência estética, a demonstração de uma faculdade humana comum que une a todos e permite a transcendência de barreiras culturais. Feministas, especialmente aquelas que estudam disciplinas críticas como a literatura e a teoria do cinema, desenvolveram críticas à ampla tradição ocidental que agora está se tornando familiar, qual seja que o sujeito universal está historicamente situado e que é masculino, patriarcal e imperialista. E que o conceito de arte, juntamente com a noção de gênio artístico, é excludente tanto histórica quanto conceitualmente. Aqui é importante notar, elas fazem essa observação, né, que a revisão do cânone acaba criando uma nova história da arte. E também gostaria de fazer um parênteses, porque estudando o período, né, nascente digamos, quase pré-moderno da estética, antes de Kant, né, ali entre os britânicos, eu fiz um pós-doutorado a respeito e foi lá que eu me detive na enxurrada de textos que revêem, né, os textos clássicos da estética desse período, que não são poucos, porque em torno da ideia da categoria de gosto, né, não sei quantos, né, o texto do Hume é apenas a ponta de um grande iceberg de textos, de discussão sobre o gosto, porque tinha um prêmio, né, que era concedido àqueles que escrevessem a respeito, no momento em que se formava uma classe de espectadores, né, junto com uma nova classe social, que era a burguesia, então os espetáculos, e quem são esses novos espectadores, né? Então, a revisão desses textos, né, foram extremamente importantes e foram feitos por essas feministas, mas foram extremamente importantes para a minha pesquisa, digamos assim, e foram feitos por essas feministas. Aqui ela chama atenção para um ensaio também que gerou um grande veio de pesquisas também aqui no Brasil, né, que foi da Linda Nordlin, de 1971. Por que não houve grandes artistas femininas? Né? Então, elas dizem que esse ensaio lançou um movimento inteiro centrado no envolvimento das mulheres nas artes. Em sua revisão da exclusão sistemática de artistas mulheres de estudos de ensino e outros campos de instrução artística, Nordlin também sugeriu que, por causa de sua história, a ideia tradicional de arte e conceitos associados como o de gênio, né, pode continuar ignorando a criatividade dos produtos habitualmente realizados por mulheres. Ou seja, aqui, não só o boicote,
né, feito às mulheres, mas a própria teoria que provinha da estética, com essa categoria de gênio, né, suprimia o valor de várias artistas mulheres. Bom, tais análises do conceito de arte também contribuíram para o questionamento precoce do cânone e dos padrões que escolheram seus membros. Os estudos feministas desenterraram artistas, escritoras e musicistas do passado que eram muitas vezes conhecidas, amplamente recomendadas e autossustentadas em seus dias, mas que foram posteriormente omitidas do cânone das grandes nas histórias escritas da arte. Nesse contexto, né, de valorização da arte realizada pelas mulheres, auxiliou a que não incorressem no erro, né, de ter, de não se procurar pela mulher por uma essência artística feminina, né? Então, não cair no erro de ser confundida com uma característica naturalizante ou essencialista da mulher, né? Foi um grande auxílio. Dizem elas, desde o início havia um entusiasmo de que algo como a natureza feminina era discernível e que a arte de uma mulher ou uma sensibilidade feminina podiam ser descobertas. Isso foi derrubado por outra linha, a do anti-essencialismo, que se concentrava não apenas nas diferenças de gênero, mas também nas diferenças de nacionalidade, raça e classe. Todo o fundamento da interpretação e avaliação foi desfeito quando as feministas, ao rejeitarem os significados convencionais atribuídos a obras de textos canônicos, também questionaram a obviedade dos méritos intrínsecos da chamada grande arte. Bom, então, nessa altura, uma pequena síntese pode ser feita, né, sem entrar em muitos detalhes, porque são muitos, mas nós podemos identificar aqui duas premissas. A primeira, as teorias estéticas questionam na tradição a ideia de que o valor da arte é atemporal e historicamente duradouro. Acho que até aqui ficou claro. E dois, discordam também que a apreensão de qualidades estéticas remove o observador de sua situação particular e contingente, formando uma condição intersubjetiva que confere ao juízo estético um caráter universal. Isso a gente teria que aprofundar mais a discussão, mas é importante perceber esse ponto, né, como uma das premissas, né, que torna a estética feminista, né, algo novo, eu diria, e diferenciado das discussões anteriores. Bom, essas premissas influenciaram, segundo Cosmeia, uma certa abordagem da interpretação e avaliação críticas da arte que está ligada a essas duas teses, a saber que qualquer que seja o valor que a arte tenha, ela possui de uma forma autônoma. As qualidades estéticas da arte estão disponíveis para apreciação sem depender de conhecimento de qualquer coisa fora da própria obra de arte. Então, aqui um outro ponto importante, que é o da autonomia. O recurso à psicanálise, né? Então, elas notam que as feministas adaptaram ideias psicanalíticas para formular teorias mais sensíveis ao gênero e à posição social do que a filosofia do iluminismo ou a anglo-saxã. A filosofia americana produziu não apenas escolas de leitura e de interpretação, mas também uma ferramenta teórica amplamente empregada nas compreensões feministas da arte, quais sejam as teorias do olhar, e aqui que a Bell Hooks é um exemplo interessante. Suplantando as noções mais antigas de percepção estética, as teorias do olhar analisam o prazer a ser encontrado na representação, trazendo à luz a consciência do espectador prescrito culturalmente, um homem de posição social dominante. As teorias que empregam a noção do olhar masculino são uma manifestação de suspeita generalizada da noção mais antiga de sujeito universal e de pressupostos da transparência da mente, de modo que se possa conhecer por introspecção a natureza do prazer estético.
Bom, então aqui é a pausa que eu quero fazer, não é? Mas aproveitando para fazer algumas citações da Wollstonecraft. Eu vou fazer a leitura desses extratos pelo seguinte, né? Eles são do mesmo período das discussões do gosto, no século XVIII, e eles resultam, né, não particularmente numa estética ou mesmo numa teoria feminista, mas numa pré-condição, né, de discussão do próprio gosto como formador e aquele que se institui, né, social é, e socialmente nos costumes, né, e que importava na época para a discussão e continua importando ainda, mas que já passou por diferentes transformações. No caso da Wollstonecraft, eu acho que ela marca uma atualidade, né, ao mesmo tempo que permite que a gente enxergue, no período em que se fazia essas discussões, né, um contraponto, né, um contraponto que tem, principalmente na educação das mulheres, né, é, é, a maior preocupação, tá? Bom, então, eu vou fazer a leitura de três citações da reivindicação ou da vindicação, depende da tradução, dos direitos das mulheres, que é essa obra publicada em 1792. Em 1789, ela publicou o, a leitora, não sei como foi traduzido, female reader, né? A mulher leitora, não sei, utilizando um pseudônimo masculino, isso é muito interessante, Mr. Creswick. E no ano seguinte, em 1790, ela publicou um panfleto político que chamava Uma Reivindicação dos Direitos dos Homens, em uma carta para o muito honorável Edmund Burke. Bom, interessante, né, é que esse panfleto foi publicado anonimamente e alcançou um sucesso tão grande que superou a própria obra publicada e contestada nesse escrito da Wollstonecraft, do Edmund Burke, que é um filósofo, né, irlandês, mas que participava da política britânica com bastante protagonismo, né, e que para a estética se tornou muito importante também, porque ele escreveu uma obra sobre o sentimento do sublime e do belo, né? Uma obra que influencia as discussões do jovem Kant, quando escreveu também quase com o mesmo título sobre o sublime e o belo. Eu vou citar então aqui esses trechos porque eles são ilustrativos, né, daquilo que a Wollstonecraft enfrenta no período e de como ela rebate, né, com uma verve retórica impressionante. Então, diz ela, O Corpo como Gaiola Dourada é o título que eu dei. E que agora vocês lembrem da foto do autorretrato, né, da Sarah Lucas, como uma contrapartida absoluta do que ela diz aqui. Conheci uma vez uma débil mulher da moda que se orgulhava, mais do que o comum, da sua delicadeza e sensibilidade. Achava que um esmerado gosto e um apetite reduzido era o cúmulo de toda a perfeição humana e agia em conformidade. Vi como este ser débil e sofisticado negligenciou todos os deveres da vida, recostando-se, todavia, com autocomplacência no sofá, a gabar-se da falta de apetite como prova de uma delicadeza que se estendia ou que, porventura, provinha de uma requintada sensibilidade. Como é difícil tornar inteligível esse jargão tão ridículo. Por toda parte, as mulheres encontram-se neste estado deplorável, pois, para lhes preservarem a inocência, é assim que cortesmente designam a ignorância, escondendo-lhes a verdade
e levam-nas a assumir um caráter artificial antes de as suas faculdades terem alcançado qualquer força. Ensinaram-nas, desde a infância, que a beleza é o cetro da mulher. O espírito toma a forma do corpo e, rodando em torno da sua gaiola dourada, procura tão somente enfeitar essa prisão. Então, essa é a primeira citação. A segunda, aqui, aqueles atributos, né, aos quais eu me referia, que associava a mulher à beleza em Burke. E ela está sempre discutindo com o Burke e com o Rousseau. Estimadas contemporâneas, ergamo-nos acima de preconceitos tão estreitos. Atributos femininos como a infantilidade, a delicadeza, a timidez, a modéstia, a beleza, etc. Se a sabedoria é em si mesma desejável, se a virtude, para merecer esse nome, tem de se fundamentar no conhecimento, esforcemo-nos por fortalecer os nossos espíritos através da reflexão, até que as nossas cabeças possam equilibrar os nossos corações. Não confinemos os nossos pensamentos às trivialidades de cada dia ou o nosso conhecimento a uma familiaridade com os corações dos nossos amantes ou maridos. Subordinemos a prática de todos os deveres ao grandioso dever de aperfeiçoar os nossos espíritos e de preparar os nossos afetos para um estado mais elevado. E a última citação: não há elegância inata, tampouco juízo estético. Aqui, ao lado, a afirmação mais radical. Aconselha-as a cultivarem o gosto pelo vestir, porque o gosto pelo vestir, assevera ele, é-lhes natural. Sou incapaz de compreender o que tanto ele, esse senhor Gregory, como Rousseau, querem dizer com isto, dada a frequência com que usam esse termo indefinido. Se nos dissessem que, num estado pré-existente, a alma tinha gosto por se vestir e que trouxera consigo essa inclinação para dentro de um novo corpo, haveria de escutá-los com um meio sorriso, como muitas vezes faço quando ouço extravagâncias acerca da elegância inata. Mas, se ele quis apenas dizer que o exercício das faculdades produzirá este gosto, eu nego, não é natural. Antes, provém, tal como a falsa ambição nos homens, de um amor ao poder. Bom, eu imagino que talvez alguns de vocês reconheçam aqui, né, teses muito fortes que remetem tanto a Rousseau quanto a uma série de autores que fundamentaram boa parte dessas teorias do gosto, que são o Shaftesbury, o terceiro conde de Shaftesbury, Hutcheson, e principalmente aqueles que diziam, não é, confiavam tanto na natureza que julgavam que havia um sexto sentido quase físico, não é, que seria o sentido moral, e um sétimo sentido, que seria o sentido do belo. Né? Então, quando ela diz que isso não é inato, isso não é natural, não é? E que ela nega, inclusive, que é possível o exercício das faculdades, né, da imaginação, principalmente que em Burke é importante, e depois em Kant será também, né? E no próprio Hume haveria já essa ideia de refinamento, né, de educação do gosto. Ela diz: eu nego isso. Não há elegância inata, não há exercício das faculdades que é capaz de produzir esse gosto. Mas que gosto é esse? Aquele que diz ser a mulher, né, relacionada a esses atributos, né? Então, os atributos femininos, da infantilidade, da delicadeza, da timidez, da modéstia e da beleza. Quais seriam os atributos masculinos? A moral, a inteligência, entre outros. Essa citação da própria Bell Hooks, para a gente pensar como é que esse olhar ele se distancia, né, do gosto como sendo a recepção que é feita e
dentro de um molde, né, engessado, digamos assim, né, durante tantos séculos pelas teorias que foram repetindo apenas o cânone, né? Então, ela diz o seguinte: é importante mencionar, e aqui o cinema é muito importante, entra, né, como medida, é importante mencionar que eu comecei a fazer crítica de cinema em resposta ao primeiro filme de Spike Lee, Ela Quer Tudo, em que contestei a resposta de Lee às práticas do cinema comercial patriarcal que explicitamente representavam a mulher, nesse caso, a mulher negra, como objeto de um olhar falocêntrico. O investimento de Lee nas práticas fílmicas patriarcais que espelham padrões dominantes o tornam o perfeito candidato negro a entrar no cânone hollywoodiano. Seu trabalho imita a construção cinemática da mulher branca como objeto sobre o qual o desejo masculino será inscrito. Mas, em vez dessa, ele a substitui pelo corpo da mulher negra. É a transferência sem transformação. Ao entrar no discurso da crítica de cinema a partir do lugar da resistência, do não querer, como uma mulher negra da classe trabalhadora que entrevistei diz, cita, ver a mulher negra na posição que as mulheres brancas sempre ocuparam nos filmes, eu comecei a pensar criticamente sobre a espectadora negra. Aqui também é uma continuidade. Após falar com espectadoras negras e ler discussões escritas, tanto na ficção quanto em ensaios acadêmicos sobre a mulher negra, percebi a conexão feita entre o campo da representação na mídia de massa e a capacidade das mulheres negras de se construírem como sujeitos na vida diária. O quanto as mulheres negras se sentem desvalorizadas, objetificadas, desumanizadas na sociedade, determina o espaço e a textura de suas relações de olhar. Essas mulheres negras, cujas identidades foram construídas na resistência por práticas que se opõem à ordem dominante, eram as mais inclinadas a desenvolver um olhar opositivo. Agora que existe um interesse cada vez maior nos filmes produzidos por mulheres negras, e esses filmes se tornaram mais acessíveis ao público, é possível falar sobre a espectadora negra em relação a esse trabalho. Essa medida, né, de universalidade, de padrão, pode, por outro lado, se tornar, né, e aqui tem uma série de pensadores, né, entre eles o Bourdieu, né, quando critica, mas sob o ponto de vista da sociologia, a imposição, né, de um padrão que, de um lado, foi buscado pela experiência, mas que depois se torna imposto, né, e que no nosso mundo já há algum tempo, né, se tornou obrigatório, né? Então, tem aqui várias outras teorias que poderiam ser chamadas para a nossa discussão, mas eu estou tentando me concentrar só nos textos das feministas, né? Então, quando a Bell Hooks fala da espectadora, então, mulher, né? Mas a espectadora com essa característica racial, ela também dá a característica de classe, ela reúne as três, né, e diz, ela não é aquele público espectador burguês do século XVIII, né, que, que era investigado, digamos assim, né, pela estética clássica, mas ela tem relações necessárias, que são relações sociais, raciais e de trabalho e de gênero, porque o espectador lá atrás, né, não era feminino, a mulher, ela, claro, também tem muitos detalhes a respeito, mas ela se comportava como uma receptora e não como aquela que era ajuizadora, né? Bom, então, eu acho importante, nessas duas citações, né, perceber, de um lado, que ela parte de uma crítica, né, a um homem, um diretor famoso, como Spike Lee, negro, né, que fala da mulher e a objetifica, né,
da mesma forma como um homem branco faria, né? E ao ouvir, então, alguém da classe trabalhadora, ela diz: ver a mulher negra na posição que as mulheres brancas sempre ocuparam nos filmes é praticamente o mesmo, né? Então, o olhar o positivo é aquele que quer enxergar uma representação que não seja essa mesma, né, de submissão já existente. Tá? Existe um olhar da mulher negra, como as mulheres negras se relacionam com a política de gênero da representação. Em conclusão, as autoras afirmam que as mulheres negras têm a nossa própria realidade, nossa própria história, nosso próprio olhar, e vê o mundo de forma um tanto diferente do que qualquer outra pessoa. No entanto, elas não nomeiam ou descrevem essa experiência de olhar de forma um tanto diferente. A falta de definição e explicação sugere que elas estão pressupondo uma posição essencialista, então, na qual se assume que as mulheres negras, como vítimas da opressão racial e de gênero, têm um campo de visão inerentemente diferente. Muitas mulheres negras não veem da mesma forma, justamente porque sua percepção da realidade está tão profundamente colonizada, formada por modos dominantes de saber. E aqui, introduzindo esse outro elemento, né, de que, talvez, espero estar interpretando corretamente, a Lília me corrija, mas ela está discordando tanto da posição essencialista, mas mostrando que existe, e isso é a última aula do curso vai tratar, né, da questão da decolonização, uma percepção, né, tão colonizada, né, que mostra ser possível, né, essa afirmação essencialista. Podemos discutir depois, né, eu queria só caminhar mais um pouquinho. Ela continua falando sobre a resistência, né, da espectadora e o que ela poderia ser. O olhar crítico da espectadora negra surge como, então, esse olhar opositivo, né? Como um local de resistência só quando as mulheres negras individualmente resistem de forma ativa à imposição de formas dominantes de saber e olhar. Embora cada mulher negra com quem falei estivesse ciente do racismo, essa consciência não correspondia automaticamente à politização, ao desenvolvimento do olhar opositivo. Quando isso ocorria, as mulheres negras individualmente nomeavam o processo. A resistência do espectador de Mantia Diawara é um termo que não descreve de forma adequada o terreno da espectadora negra. Aqui eu ressaltei, fazemos mais do que existir. Criamos textos alternativos que não são apenas reações. Como espectadoras críticas, as mulheres negras participam de uma ampla gama de relações de olhar, contestação, resistência, revisão, interrogação e invenção em inúmeros níveis. Né? E aqui ela comenta o trabalho de algumas cineastas negras, não sei se vocês conhecem, né? E dizendo que certamente quando assisto ao trabalho das cineastas negras, eu não preciso resistir às imagens, mesmo quando ainda escolho ver o trabalho delas com um olhar crítico. Eu imagino que aqui vocês tenham percebido que o resistir às imagens, né, só pode funcionar unido a esse olhar crítico, mesmo quando eu não preciso resistir a elas, não é? Mesmo quando eu de fato me vejo representada nos filmes dessas cineastas que ela cita aqui. Outra contribuição que eu diria que as feministas na área da estética filosófica fazem é essa ideia de resistência, né?
E eu vou ler aqui mais um pouquinho para não me perder. No contexto do que foi apresentado até aqui, então eu cito essa autora, Monique Roulot, numa obra bem mais recente, que é a inicial que eu citei, né, de 2014, e sustenta sua argumentação tanto na tradição quanto na expansão da estética feminista. Então, no ensaio chamado Estética, Endereçamento e Sutilezas Raciais, ela cita o Frantz Fanon da seguinte maneira: assim como algumas teóricas feministas, Frantz Fanon expõe a natureza problemática das próprias dualidades em que os integracionistas fundamentam a estética. Essas polaridades canalizam hierarquias sociais injustas que elas tecem nos confins de nosso mundo vivo. Elas promovem padrões cotidianos e artísticos de diferença racial e poder que deveríamos rejeitar. O fenômeno de diferenciações proliferativas e de ordens de classificação impulsionado por interativos binários parece relegar a estética uma tarefa importante para a qual foi confeccionada com precisão cirúrgica, ou seja, a atividade estética parece ser um manancial de ferramentas de resistência altamente frutífero e uma contestação contra exatamente aquelas dualidades que permeiam a existência com tais forças brutais e princípios de divisão. E ela tem a seguinte tese que associa algo bastante ambíguo, né, nessa função que ela chama mais de estético, do estético do que da estética, que é uma promessa cultural, diz ela, que trazer à tona a presença intrincada de significados estéticos em nosso dia a dia, como resistência, seguindo a ideia anterior, exige uma variedade de métodos. Consequentemente, meu argumento se desenvolve em conversas com perspectivas divergentes. As correntes cruzadas surgem entre a estética analítica, filosofia continental, pensamento decolonial e estudos de negros e latino-americanos. Estratégias de análise cultural tomam forma ao lado de abordagens na história da arte e na teoria literária. Os temas do feminismo, de raça e crítica falam de pontos de vista na filosofia social e política. Então, eu estou aqui apresentando um pouquinho do que ela diz, né? Para vocês perceberem essa expansão e esse diálogo. Se já havia uma característica interdisciplinar, aqui ela mostra o quanto essas características se ampliam, né, como correntes cruzadas no próprio interior da filosofia, né, ampliando, né, o seu escopo quando se reúne a esse pensamento decolonial e aos estudos de raça e questões que ela configura como sendo latino-americanas, nós. Bom, podemos recorrer o imenso e incessantemente mutante escopo de interações entre estética e raça, compreendendo a estetização racializada, então, essa é uma noção que eu queria guardar, e a racialização estética como trajetórias nas redes de relacionalidade estética que admitem um campo de determinantes ilimitado em princípio. Então, quando ela fala de estetização racializada e racialização estética, ela está repercutindo aqui de novo o Walter Benjamin, quando ele fala na politização da estética e na estetização da política. Né? Então, a estetização racializada, se a gente voltar ali na crítica que a Bell Hooks faz ao Spike Lee, né? Ela diria, ele estetiza, né, a raça, ele torna, né, o corpo da mulher estetizado da mesma maneira que no filme padrão hollywoodiano. E a racialização estética seria uma espécie de politização da estética por meio da raça, que seria, em alguma medida, o que a
Bell Hooks diz em relação a essas cineastas negras, né, pouco conhecidas ou nada conhecidas aqui no Brasil. A ampliação do estético seria, então, essa ah, contribuição maior, eu diria, né, para além do cânone, para além da repetição do cânone dos currículos, né, que as feministas fazem lá no contexto norte-americano e que aqui é feito não dentro da filosofia e dos lugares onde se estuda filosofia ou estética filosófica, mas nos cursos de artes, né, de teoria midiática, né, mas, sempre utilizando essas referências que, na verdade, provêm da filosofia. Então, há um trânsito, né, teórico muito interessante que se forma, se a gente voltar lá na exposição inicial do livro, que eu chamei de Marco da Estética Feminista, né, que é, que é a, a, o diálogo da filosofia analítica anglo-saxã com os é, autores franceses, né, Foucault, Derrida, principalmente. Eu diria que tem mais gente nesse bojo, né? Eu acabei de falar do Walter Benjamin, que não é um francês, mas gostava muito dos franceses, e que fornece, né, um instrumental crítico de questionamento do cânone. Tem muitos textos, muitos artigos interessantíssimos, né, de desconstrução, por exemplo, da categoria do sublime como sendo essa fundada antropologicamente no homem, né, ou na capacidade, né, de perceber o objeto sublime pelo homem, e que elas vão diretamente ao texto, por exemplo, do Burke, e mostram contradições que jamais tinham sido vistas ou questionadas nos estudos, né, acadêmicos. Bom, então tem essa revisão, né, do cânone bastante crítica e a superação, né, de daqueles pressupostos iniciais, né, das categorias, daquilo que é eterno, né, em relação ao belo, ao sublime, aquilo que aparece, né, como juízo estético, juízo de gosto, como sendo tão masculino quanto a categoria do gênio, né? Tá, então essa ampliação, ela deve muito aos chamados estudos culturais, mas elas se comportam dentro de um ambiente acadêmico da filosofia. É isso que eu queria ressaltar e por isso que eu acho que ali tem uma importância muito grande, né, é, é, nas teses, na publicação daquele livro. Bom, então, voltando aqui para essas, eu citei a Bell Hooks, citei a Monique Roelofs, para falar dessa ampliação, e aqui eu volto para a Roelofs. E o estético, não mais a estética, apesar de todos os seus problemas, não equivale à imposição de um repertório sensorial cansado, um escopo reduzido de ideias artísticas, um regime corporal sufocante, um estágio atenuado da personalidade moral, um paradigma regressivo da agência social, uma ruína ecológica como modelo para o narcisismo humano, uma agenda global imperialista, uma fantasia histórica grandiosa ou uma visão política reduzida, devemos à ausência de um fim ou ponto de vista externo que possa encerrar os processos em andamento de devir e do abordar. Impulsionados por formas de paixões estéticas, esses processos também são capazes de gerar impulsos estéticos novamente,
remodelando irrevogavelmente as práticas e teorias que compõem o estético. Bom, essa frase quase tão longa, ela contém aqui muitas das críticas, né, à tradição, né, às teorias e a maneira como nós repetimos essas teorias no campo acadêmico. Então, essa imposição de um repertório sensorial cansado, né, isso está relacionado à imposição de daquilo que nunca se termina de discutir, né, que está ligado à sensação inicial, que é a do gosto. Até hoje nós vamos a assistir um filme e dizemos gostei, não gostei, ou alguém pergunta gostou? Gostei, né? Ou de uma maneira vã, ou aquele que justifica porque gostou ou não gostou, e aí a gente volta na discussão, né, ainda daquele provérbio que o Hume já cita, que é lá, né, mais antigo ainda, será que é possível discutir o gosto? Né? O provérbio diz o contrário. Então, esse repertório sensorial cansado, né, diz respeito a essas discussões que continuam existindo de maneira, às vezes, tão vã e às vezes tão cotidiana que aparece nesse registro, né, do cansaço. Ou um escopo reduzido de ideias artísticas, né, aquilo que vem como já normatizado dentro de uma certa história da arte. Um regime corporal sufocante, ah, aqui acho que isso se aplica não especificamente a algo, né, um estágio atenuado da personalidade moral. Eu diria que aqui existe a ideia, não é, que se vincula a um gosto educado, refinado, que se compõe junto com a personalidade moral e boa, né? Então, esse paradigma regressivo da agência social, aquilo que pode impedir, né, por meio da imposição dessas ideias fundantes, né, da estética, uma ação política, né, uma ruína ecológica como modelo para o narcisismo humano é muito irônico, né, porque a natureza sempre como modelo para aquilo que reflete o próprio humano, e a gente vê exemplos infinitos durante o romantismo, uma agenda global imperialista, ou seja, sempre, né, a Europa como modelo da, da, do que seria, né, reconhecido como sendo arte, uma fantasia histórica grandiosa, uma visão política reduzida. Bom, esses eu não preciso comentar. Então, ao mesmo tempo, né, essa ampliação, essa expansão, seria a certeza de que a paixão estética, né, esses processos ainda são capazes de gerar e remodelar, né, práticas e teorias que compõem esse regime do estético. Então, o exemplo final que eu queria tratar, dentro aí a partir do que eu falei da Bell Hooks, a partir do que eu falei da Monique Roelofs, de como, né, nós ainda nos encontramos assim dentro da estética com deficiências de análise, né? Embora, e eu falei bastante dos Estados Unidos, não por profunda admiração, mas porque é a nossa referência teórica, né? A própria Monique Roelofs, que é uma holandesa, dá aula nos Estados Unidos, e eles parecem, né, ser importados aqui para que a gente possa ter um referencial teórico, mas internamente, né, os textos que eu li, por exemplo, sobre esse filme Hipermulheres, não conseguem partir de uma
uma reflexão nossa, porque ele apresenta também uma novidade nesse campo do estético e da, da cultura, eu diria, né? Essa abertura do estético para além da disciplina, né, existente no curso de filosofia e de seus limites teóricos, abre espaço para incluirmos exemplos de representação como a recente produção audiovisual indígena, que é grande, né? Tem até um festival de cinema que ocorreria agora, mas com o coronavírus não ocorrerá no Xingu. Embora não se trate de uma produção de feministas ou mesmo de mulheres cineastas ou mulheres feministas que teorizam sobre a representação artística de sua cultura, né? No exemplo que eu vou tratar. Claro que existem mulheres cineastas indígenas, elas nem preferem, aliás, nem eles preferem ser chamados de cineastas, eles fazem, eles utilizam o audiovisual, né? Então, esse registro, que é meio documental, mas também, que é documental, mas também ficcionalizado, do ritual, o maior ritual feminino do Alto Xingu, que se chama Jamurikumalu, desculpa se não estiver correto, ele foi dirigido pelo Tacumã Cuyucuro, Carlos Fausto, Leonardo Sete. Mas as mulheres que são protagonistas do filme, né, só foram acessíveis, por assim dizer, isso mostra um artigo que eu indiquei na bibliografia, né, com a ponte feita pela Regina Cuicuro, que é a companheira do Tacumã, né, e que de dentro, né, não só da, daquela etnia, mas também dos hábitos e costumes dessa tradição dos cantos, né, que são ensinados entre as mulheres, da mulher mais velha para a mais nova, né, é que ele foi possível ser realizado. Então, as mulheres são protagonistas, né? O, os três diretores, entre eles, um é da etnia, mas a ponte, né, dessa realização só foi possível por meio da Regina, que é a companheira desse diretor, né? Então, esse cinema que vem se expandindo recentemente, eu acho que ele é uma importante referência, né, do movimento crítico de expansão da estética. Aqui a gente conta também recentemente com núcleos de reflexão e de produção em algumas universidades. Tem esse núcleo de ensino, pesquisa, extensão, conexões de saberes da UFMG. Tem um site que vocês podem acessar, que vocês vão encontrar, né, um escopo de reflexões que relacionam cinema e etnografia, nas quais indígenas e quilombolas participam e se formam, e eles produzem, né, bastante. E na filosofia, eu, eu organizei um encontro que tinha um caráter interdisciplinar, né, fundado nesse propósito de expansão da estética. Então, eu organizei, na verdade, dois encontros, um se chamou Estética em Preto e Branco, que reunia questões raciais e questões formais, e nesse só questões étnicas, né, e que eu poderia me alongar bastante sobre a experiência, que foi bastante interessante e conflituosa também, né, e eu deixo como referência depois o livro que foi organizado. Nessa foto, a primeira pessoa que aparece, né, é aquela que é a mais velha e que no filme, né, tem um protagonismo imenso, né, e que conduz todo o ritual, que não é só de uma aldeia, mas são várias aldeias no Xingu, né. O que eu acho ser importante nessa relação, nessa ampliação que reúne feminismo, classe, raça, etnia e decolonização, né, é perceber que a estética
feminista, ela não consegue excluir esses outros polos de discussão, né? Ela acaba confluindo para essa discussão, sem, no entanto, se tornar, né, só comentário é, de, enfim, particular de cada uma delas. Né? Ela não se torna, assim, ela mantém dentro da estética, né, a sua relação com as categorias tradicionais, mas revê de maneira crítica essas categorias e amplia para essa discussão que incorpora classe, raça, etnia, decolonização e o próprio feminismo. Então, essa aula ela teve o objetivo de dialogar também com as demais aulas do minicurso, né? Buscando ampliação dos registros de estética como um conjunto de relacionalidades que nos tiram do impasse da imposição de teorias, histórias da arte convencionadas, de padrões de gosto que remetem tanto à pretensão de universalidade do juízo de gosto, né, o juízo estético, quanto à autonomia da obra de arte, da arte. Sobretudo, ela pretende desfazer a imposição de gosto às mulheres, que devem ser necessariamente colocadas nas perspectivas de classe, raça e etnia, em vista do processo de decolonização do pensamento, a última aula do curso. Muito se falou, eu já avisei isso antes, sobre o gosto dos filósofos, título de um curso oferecido sobre estética moderna em São Paulo. O que vimos nessa exposição é que às mulheres cabia seguir o gosto masculino sob o olhar dos homens na condição objetificada. Essa condição, somada à imposição de um padrão feminino de beleza, criava não apenas a síndrome da gaiola dourada, para lembrar a Wollstonecraft, mas o sofrimento de raça e etnia, não condizentes, né, que não eram condizentes com o padrão europeu ou quase ariano de mulher. Né? Só a gente ligar a televisão para ver que padrão é esse. Né? Parece que no Brasil só existem mulheres loiras, pelo menos em algum ponto isso tem mudado, mas há uns 10 anos atrás, ou menos até, era essa impressão que a gente tinha. Né? Há uma extensa discussão a respeito para a qual Bell Hooks parece trazer uma solução, eu diria, largamente apropriada nas interpretações posteriores e que nos vale para pensar sobre nossa própria condição de colonizados, não apenas geograficamente no passado, mas mentalmente pela imposição midiática de padrões e de adestramento do gosto reunido à imposição de valores culturais. Né? Bom, é aqui que eu termino. Eu queria ampliar as referências bibliográficas que já foram apresentadas inicialmente, né? Justamente esse texto da Hooks, que era era um capítulo do livro que eu apresentei, do Feminismo e a Tradição Estética. Tem uma tradução dela que vocês encontram online. Esse livro organizado pela Brand e a Cosmeia não tem, então tudo que está aí ele foi, como texto, foi tradução minha. Tem esse livro que vocês poderiam consultar, de estéticas indígenas, tem o link. Tem uma análise muito interessante da professora Alice Martins, que é onde ela fala do papel da Regina Coicuro na produção desse filme, Hipermulheres. O texto o livro da Monique só tem em inglês, eu estou traduzindo, então as partes que são traduzidas também são minhas. Tem esse outro texto dela que está no livro, são todos e-books, né, que eu organizei, Estética em Preto e Branco, e o Stonecraft, que será um outro capítulo. Tá? E o link para assistir o filme. É isso. Mas o que eu acho, assim, do que eu tentei apresentar, é muito difícil a gente falar da estética e da filosofia da arte, assim, numa introdução muito rápida. Então, eu tentei me concentrar na publicação, né,
sobre estética feminista, é a única que eu conheço, assim, com esse título, né, em relação à tradição, e que foi feita num contexto bastante político-acadêmico, eu diria, né, em que a estética nos departamentos de filosofia se encontrava muito distanciada, e aqui eu considero que isso aconteça aqui no Brasil também, de qualquer relação com gênero, raça, né, ou qualquer questão cultural, histórica que pudesse estar envolvida. E isso, né, em função da escolha feita, né, uma distinção que o próprio Arthur Danto faz na introdução, na apresentação do livro, entre filosofia analítica e o que ele chama de teoria, e que mais tarde se passou a chamar estudos culturais. Então, tudo aquilo que tem uma medida de aplicação, né, que fale, por exemplo, essa categoria do gosto, ela é muito interessante porque ela não pode ser limitada apenas a uma aplicação, porque ela pretende também pensar, né, como é que se pelo lado, né, justamente surge a questão do empirismo, como é que pela sensibilidade eu concebo um juízo que não é particular, que não é só empírico, mas que tem uma característica quase universal, ou ao menos intersubjetiva, né? Então, esse preconceito, digamos assim, que as feministas na área começam a revelar, ele se encontra não só na, é, na estética, mas em outras disciplinas. O que ela aponta, que o próprio Danton aponta, é que a tal filosofia continental, ou francesa, principalmente Foucault e Derrida, né, auxiliam a pensar, a ampliar, né, a própria estética dentro da filosofia, né, com determinadas categorias, também como principalmente a de desconstrução, né, a pensar esse anti-essencialismo, né, tudo isso reunido ao auxílio da psicanálise. Então, onde é que a gente encontra isso que a gente vai ver depois nos exemplos, né, essa expansão, e essa seria a novidade da estética feminista, né, dentro, de novo, dos departamentos de filosofia. Então, expandirem uma discussão que era pouco revisionista, e muito repetitiva do cânone. Então, até hoje, nos cursos, né, pelo menos na graduação, menos na pós, se fala das mesmas categorias, do belo, do sublime, às vezes do grotesco, às vezes do oposto ao belo, o feio, do trágico, certamente, né, que também tem uma relação com o sublime, e do gênio, né, a grande categoria. E o gosto, né, nessa discussão, que tem aspectos epistemológicos, também aparece com destaque, por exemplo, no momento eu cito, né, um curso que veio em São Paulo, que se chamava O Gosto dos Filósofos, né? Então, esse questionamento, né, feito por essas autoras nesse livro, eles incorporam aquilo que, na perspectiva da filosofia analítica, se chama filosofia continental, né, e elas próprias se intitulam pós-analíticas, né? Então, teriam um aparato da filosofia analítica, mas não seria mais estética analítica, mas pós, né, filosofia analítica, na reunião com aquilo que aparece nesses questionamentos que eu mostrei. Olha, é exatamente essa categoria que elas derrubam, porque elas associam o gênio, né, que seria uma força criadora da natureza, então já a ideia de natureza
descartada, aqui antes mesmo com a própria Wollstonecraft, né, que é uma ideia positiva de natureza, né, contra o utilitarismo, contra aquilo que via a própria natureza humana como má, né? Então tinha uma coisa de revolucionário naqueles, no próprio Rousseau, que afirmavam que a natureza, é, como pressuposto do que teria sido antes da invenção das leis, da sociedade, etc., ou a natureza humana, era boa, era algo de revolucionário. Mas essa confiança já é descartada não só pela Wollstonecraft, mas por alguns outros, né, lá na França, por exemplo, né, o próprio Diderot, né, enfim, eu não vou entrar em detalhes, senão eu me perco aqui, mas tem em torno do gosto, né, a gente tem uma discussão bastante forte, né, sobre aquilo que também, né, elege na criação, porque o gosto está muito ligado à recepção do objeto, né, e não diretamente à criação do objeto. A criação, o gênio está ligado à criação, mas essa ideia construída de gênio, ou mesmo a ideia de gosto um refinamento, né, uma educação que passa do sensível ao intelectual e se comunica numa coletividade, se impõe em algum momento como um padrão, ou quase um padrão, né? São as duas ideias centrais da estética moderna e as duas são questionadas. Então, eu diria que o que a gente vai ver em seguida é uma pluralidade de relações, né, que desfazem essas figuras centrais, né, principalmente a do gênio, porque ela é identificada com o homem europeu, com o homem em primeiro lugar, e o homem europeu em segundo lugar. É isso. Em primeiro lugar, eu acho que tem várias teorias sobre o olhar, e eu me referi a essa, né, dentro da discussão do feminismo, da estética feminista, né, que é relacionada à raça. Então, eu acho que o olhar é, um conceito, uma ideia desenvolvida em muitos campos, e tem a ver, né, com essa recepção, né, com a percepção dos objetos estéticos. Enfim, ela é estética, né, em si, porque é como eu percebo aquilo que se apresenta a mim, seja um filme, seja uma escultura, seja um livro, enfim, qualquer obra, qualquer objeto, né, a própria natureza, diriam lá os oitocentistas, né, a natureza, o objeto matemático, etc. Então, o olhar, ele no caso da Bell Hooks, ele é qualificado, ele é o olhar opositivo, é aquele que tem um pensamento crítico tal que é capaz de não entrar nesse essencialismo, né, do ser negro, a mulher ou o homem, então só porque eu vejo ali representada a raça, eu me identifico, né, e sem perceber que os mecanismos que são apresentados são os mesmos de qualquer outro filme, né, que mostra o domínio, por exemplo, do homem sobre a mulher. Então, no caso dela, eu acho que esse conceito de olhar, ele é bem qualificado, né, como sendo opositivo, né, que é crítico e é resistente ao mesmo tempo. Mas ela tenta qualificar de uma maneira que não caia só na ideia da resistência e nos essencialismos. Essa representação, eu acho que é uma das mais interessantes, né, e que é quase gótica, né, então é sempre a representação do mal, e isso a religião mestre, né, aqueles teólogos, estou tentando lembrar o nome de um, lá do século II, em que a mulher é o portal do inferno, né, ela a tentação de todas as representações malignas, né, e que se expressam na figura da bruxa, né, também, né, que retoricamente
ela foi invertida, como aquelas inversões retóricas que se faz, para mostrar uma positividade nisso, né? Então, se a gente pegar a figura da Medeia, por exemplo, num filme recente como o do Lars von Trier, ela não é a bruxa que foi queimada pela Inquisição, mas é aquela que na antiguidade tem o conhecimento mágico, né, das plantas e que é capaz de causar, né, que ela se transforma numa máquina mortífera, né, como diz a Marcia Tiburi, né, para tudo pelo conhecimento que ela tem. Então aí tem uma positividade naquilo que é o bruxismo, que é o ser bruxa, conhecer os elementos mágicos, né? Que hoje em dia também existe, né? Então, tem um lado de representação maligna, né, para mostrar a figura maligna, né? E tem um lado que inverte essa relação positivamente, né? É, como em outros momentos isso também ocorre. Mas aí a quantidade de referências é infinita, né? Porque nenhuma criança consegue ouvir uma história, né, de carroça cheia sem ter a bruxa, né? Ela precisa. né? Eu não sei. Ela teria que ser vista de maneira, enfim, ampla. Eu não conseguiria agora relacionar com o que a gente viu antes, mas eu não vi nenhuma feminista nesses textos, né, de estética feminista, se deter nesse assunto. Bom, o Kant está para lá um pouco dessas discussões, né, do renatismo, mas ela está dentro da discussão do renatismo, né, do empirismo, ela está ali no solo da discussão. O que eu acho interessante é que não só ela nega aquilo que é inato, como aquilo que pode ser aprendido, né? Esse refinamento, porque ela justamente está discordando da educação que é dada às moças, né, que tem que ser delicadas, refinadas, e que tem que ter o papel, inclusive, como esposa, de adestrar a selvageria do homem, né? Então, elas, nesse momento de refinamento social que a burguesia tem que passar, porque ela não é nobreza, então ela tem que se apresentar dentro é, de um, de um padrão de gosto, né, que mostre um certo refinamento. As mulheres, no aprendizado, elas são doutrinadas a se comportarem de uma tal maneira, só que depois elas ganham uma importância tal que elas se tornam educadoras do homem na família, na composição da família. Então, o que ela está criticando é a própria educação que conduz a isso. Né? E ela fala também, que eu não citei, mas em algum momento ela fala da efeminização desses homens de gosto. Mas essa é outra coisa. Que essa porosidade, eu diria, que existe, né, na estética, que se ela pode ser, se os outros não forem expandidos, como é que ela pode expandir, né? Eu acho que ela permeia todas essas relações, né? E quando as questões se fecham, né? Por exemplo, eu acho que a questão identitária às vezes fecha muito uma série de discussões. Eu acho que ela pode ser uma chave de abertura dessas sinucas, né, que a gente tem enfrentado, não pelo lado da sensibilidade, não é isso, né, mas por realmente uma vontade, por exemplo, por meio da discussão de um filme, né, de, de discutir, e aí a medida da intersubjetividade que ela estava dizendo, se isso não é possível de acordo com as feministas, o que as feministas discordem é dessa ânsia de universalidade que a estética moderna quer encontrar no juiz estético. Né? O Kant nunca diz que ele é universal, mas ele quer ser.
e mais do que isso, ele quer ser o símbolo do bem, ele aponta para uma questão ética e moral, né, que realmente não é o caminho que as feministas tomam. Então, a intersubjetividade continua sendo muito importante, né, por exemplo, discussão da recepção de um filme, que é um dos meios mais acessíveis, eu diria, né, para a gente, e que que torna possível, né, ampliar, sim, tanto a discussão de raça, né, de questões étnicas, do próprio feminismo, quando existe um grande debate. Por exemplo, a gente viu agora o filme Bacurau, né, tem uma fortuna crítica a respeito do filme, né, prós e contras. Uma comunidade, uma intersubjetividade, mas isso não quer dizer que uma crítica final, né, tenha se sobreposto às demais, que o bom crítico, como dizia o Hume, teria batido o martelo e dito essa é a verdade sobre o filme, né? Ao mesmo tempo, não é um relativismo em que cada um diz eu gostei, pronto, e se você não gostou, problema é seu, né? Existe uma necessidade de expressar aquilo que eu gostei no filme, né? E aí o Kant, eu acho que estava certo de alguma maneira, que o outro, que para o outro, né? E que daí então você cria essa intersubjetividade. O que elas discordam é que disso possa nascer o senso comum estético, aquele que tem uma parcela de universalidade tal que possa indicar até o caminho do bem. Essa que é a diferença. É, pois é, a América Latina também é ampla e variada, né? Então começa por aí mesmo, né? O que se entende por isso, acho que o grande objeto de reflexão, que para a gente já não é mais tanto a natureza, mas pode ser, eu acredito que sim, é, são as produções artísticas, né, as grandes exibições, os filmes, e que não ocorrem só no Brasil ou nos países, né, o que não ocorre só na América Latina, né, que não tem, o Brasil está na América Latina, a gente tem a maioria de, as línguas hispânicas viram a América Latina, né, mas, por exemplo, eu tive na última Bienal em Veneza, e praticamente, assim, os pavilhões são todos destinados a diferentes países, né? E o que a gente vê da gente lá fora, né? É também muito interessante, né? E as pessoas escrevem a respeito. Então, tem muito material a ser visto internamente, né? Por exemplo, a produção de filmes, ela explodiu, agora não sei como é que vai ficar, mas ela explodiu de uma tal maneira que antigamente as pessoas falavam, você viu tal filme? Todo mundo tinha visto. Agora é tal, 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 tem tantos, né? Com a produção digital que ninguém consegue ver e discutir toda essa produção. Então, por exemplo, um foco no cinema indígena, né? Eu teria adorado ir agora no Xingu assistir a programação desse festival feito só por mulheres e homens indígenas, né? Então, a gente tem regionalidades, né? Focos de discussão que são extremamente vivos e importantes para o pensamento, não só no campo da estética, mas para o próprio pensamento filosófico. Isso acho interessante o Danto posicionar lá no início, né, o quanto a estética abre esse campo de reflexão para a filosofia. Então, tem uma área agora que se chama filosofia do filme, né, e que é por aí que a gente tem que se reconhecer. Se a produção do cinema nacional, na década de 60, mostrou tanto da gente para a gente mesmo, né? Os filmes, o cinema novo, o cinema marginal, etc., que até hoje a gente continua tendo como referência estudando, depois, por conta da própria
produção ser muito cara, né, ela diminuiu, porque era película, então o filme digital, a produção digital ampliou barbaramente, de novo, essa possibilidade da gente se conhecer, não só sob o ponto de vista histórico, antropológico, social, mas é um meio de pensamento, é um meio de reflexão, né? E aí a estética, nesse sentido, ela amplia muito essas relações, né? De discussão também. Dentro da filosofia da arte é exatamente isso. O que é a arte? A grande arte, então é isso que essas teorias feministas demolem, né? E o que essa distinção, por exemplo, com o artesanato, né? Ela é posta em xeque, né? Então, aí você está mais no campo da filosofia da arte, e aquilo que as historiadoras da arte já fizeram, as feministas, lá atrás, quando reviram. Por que que esse catálogo aqui só tem homem, né? Isso em 1970, né? Então, como é que só tem... alguma coisa está errada. Então, cadê aquela mulher que teve a ideia, fez o objeto? Ah, tem um filme recente, tantos filmes, mas um que chama... tem a ver com o olhar também, como chama aquele filme? Vou lembrar. Quem fez foi a mulher, mas quem assinou foi o artista homem. Então, isso é interessante porque reviram isso, e hoje em dia não mais, né? A gente não pode considerar, inclusive porque o crochê da minha tia tem um valor menor em relação àquilo que foi feito numa instalação com o mesmo material que foi feito por mulheres e que o grande artista foi lá e assinou como sendo dele.